Olá, amado irmão e irmã, que a paz de Cristo alcance teu coração. Hoje é dia 31, nós estamos encerrando esse mês de agosto e eu quero te acolher, também quero te agradecer porque você está aqui junto para que nós possamos partilhar a palavra de Deus. Esta palavra que aquece o nosso coração e que transforma a nossa vida. Por isso, nos abramos a Deus que fala. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por todo este mês transcorrido e pela tua presença em nossa vida. Te consagramos esse nosso dia para que, amparados por vós, possamos viver tudo aquilo que o Senhor nos reservou e alcançar em vós os bens que precisamos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Se você está aqui sempre ouvindo a nossa meditação do Evangelho, você deve ter notado que ontem nós começamos o Evangelho de São Lucas. Até o sábado passado, a cada dia da semana, nós estávamos meditando o Evangelho de São Mateus. Já faz algum tempo que nós viemos ali na sequência, capítulo a capítulo, lendo, meditando, e então você praticamente já leu e meditou todo o Evangelho de São Mateus. Só esse ano, aos finais de semana, São Marcos. E agora nós estamos começando o Evangelho de São Lucas. Começamos ontem e vamos até o final do ano, com a graça de Deus, conhecendo mais de Jesus e da sua santa palavra. Por isso, ouçamos o trecho que a igreja nos propõe para esse dia. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus deixa a cidade de Nazaré porque, como nós vimos ontem, os seus conterrâneos o rejeitaram a tal ponto que queriam tirar a sua vida jogando ele no precipício. Mas Jesus sai dessa situação e continua a sua missão, porque ele sabe, é o ungido do Pai, aquele que foi enviado para trazer a boa nova da salvação. Chegando em Cafarnaum, Jesus não para. Ele está todos os sábados ensinando na sinagoga. E a palavra de Jesus é uma palavra diferente daqueles que outrora falavam em nome do Senhor, porque ele fala com autoridade. Este falar com autoridade, em primeiro lugar, causa a admiração das pessoas. Eles ouvem e ficam admirados, De onde é que vem essa palavra? De onde é que vem essa autoridade de Jesus? Nós que temos todo o Evangelho sabemos, a autoridade de Jesus está na unção do Espírito Santo que ele recebeu. Ele é o Messias. Ele é a palavra do Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, quando Jesus fala, meus irmãos, ele não está repetindo algo que ele ouviu. Ele não está fazendo um discurso, não. Mas quando Jesus fala, ele fala de si. E fala da palavra que ele veio dar pleno cumprimento. Essa é a autoridade de Jesus. O que ele fala é o que ele realiza. É uma palavra eficaz. Então todos ficam admirados, porque não há distância entre a palavra e o viver. A autoridade de Jesus está na sua coerência. Ele vive o que fala, e o que ele fala é o que ele é.
Mas essa palavra que causa admiração nas pessoas que têm coração aberto para acolher a sua mensagem, ela também causa a revolta demoníaca. Ao ouvir a palavra de Jesus, esta palavra de poder e autoridade, os demônios se enfurecem. Os demônios se levantam e se rebelam contra o Senhor. Por quê? Porque a ação messiânica, ou seja, aquilo que Jesus veio fazer por excelência, foi libertar o ser humano de todas as forças espirituais maléficas que querem destruí-lo e que querem arrancar na presença do Senhor. Então a gente precisa entender, o demônio, meus irmãos, ele é um ser espiritual que originalmente sabemos que foi criado bom, mas que se revoltou contra Deus e que decidiu, por seu ódio, viver longe do Senhor. Mas ele, não satisfeito em estar longe do Senhor, deseja nos levar também. Como ele faz isso? Em primeiro lugar, e de modo muito claro, ele age em nós tentando alterar e macular a visão que nós temos de Deus. Porque Deus é bom e quer o nosso bem. Só que ele, através das suas tentações, vai colocando no nosso coração a dúvida: será que Deus é bom mesmo? Será que a vontade de Deus é o melhor? Então, nessa dúvida, ele vai nos seduzindo, como nós vemos vários exemplos na palavra de Deus, para nos afastar, para então nos levar para longe de Deus. E quando nós nos perdemos de Deus, nós também nos perdemos em nós mesmos. Lembra que nós falávamos ontem da importância de nós tomarmos consciência da nossa verdade, porque é isso que nos dá firmeza no caminho, porque é isso que nos dá liberdade interior, porque é isso que nos dá força para continuar? O demônio quer justamente tirar isso. Então ele vai conspirando todo tipo de mal, todo tipo de sedução, todo tipo de tentação, para que na dúvida do amor e da bondade de Deus, nós possamos estar longe. Porque a nossa verdade está em Deus, porque a nossa maior verdade é que nós somos filhos amados do Pai. E se eu me afasto dele, então quem eu sou? Eu sou um vazio, outrora depositário da graça de Deus, coração preenchido do seu amor. Me converto a uma habitação das trevas, ou seja, sou reduzido a nada. Há em mim um vazio, uma frieza que abre as portas do meu ser para o sofrimento, para as enfermidades, para as maldades. Então o mal que vai crescendo em mim também vai se transformando do mal que sai de mim, que é o pecado. Veja, meus irmãos, o demônio ele vem com suas seduções nos transformar em nada. Ele vai nos fragmentando, ele vai nos diminuindo, ele vai nos reduzindo enquanto dignidade e enquanto ser, mas também vai afetando tudo aquilo que é nosso, a nossa parte física, as nossas relações, a nossa paz, a nossa esperança, tudo isso vai se perdendo. A tal ponto que esta degradação nos leva, em casos extremos, à possessão, que é justamente quando o demônio habita um corpo e passa a conduzi-lo. Não toca a sua alma, mas ali, habitando o seu corpo, causa grande tormento e sofrimento. Mas diante disso tudo que o demônio faz, nós não podemos nos esquecer que Jesus é o nosso Salvador e que Jesus, conforme nos mostra o Evangelho, ele tem autoridade e poder. Então o demônio ele grita, o demônio ele se agita, o demônio ele tenta nos seduzir, nos destruir, mas o nosso Deus, a palavra dele é palavra de salvação. Então ela salva. Quanto mais nós formos preenchendo a nossa vida com a palavra de Jesus, porque a palavra é Jesus, então nós somos salvos e libertos. Porque é tão bonito que o demônio tenta ali falar, né? Olha, eu sei o que o Senhor vai fazer, o Senhor vai me destruir, por que está me incomodando? A palavra de Jesus incomodou ele? Deixa a gente quieto aqui. Mas Jesus nem entra em discussão. Jesus simplesmente dá uma ordem. Cala-te e sai dele. E aí o Evangelho disse justamente com essas palavras. O demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O demônio não faz mal algum àqueles que estão ouvindo a palavra de Deus.
Ele pode até resistir, ele pode até se rebelar, ele pode até gritar e talvez até nos assustar, mas ele jamais poderá vencer. Por isso que quando nós ouvimos falar dos exorcismos que Jesus realiza no Evangelho e aqueles que ele deu a autoridade para a igreja fazer, nos raros casos de possessões, mas também a autoridade da igreja para ministrar o sacramento da confissão, que é sacramento de cura e libertação, para fazer orações de libertação, orações de bênçãos. Em tudo isso nós devemos ter esta clareza no nosso coração. O exorcismo, ele é uma boa notícia de Jesus para nós. O exorcismo é Jesus com sua palavra e ação se mostrando ao lado do homem para vencer todo o mal. Jesus está ao nosso lado para vencermos o mal e até as suas piores consequências. A nossa vida, enriquecida pela palavra, tira de nós o vazio, tira-nos do nada e nos coloca diante desse Deus que em Jesus nos faz seus filhos e nos reveste de glória, a glória que dá sentido, plenitude, felicidade e paz. Por isso, irmão, por isso, irmã, que hoje nós possamos ter esse compromisso com Jesus de lutar contra o mal, porque senão nós vamos cair nas ciladas que o inimigo arma contra a nossa vida e muitas vezes, sem percebermos, nós vamos nos afastando de Deus. Que Deus nos proteja de tão grande mal, porque este seria o verdadeiro abismo no qual a nossa alma seria lançada. Não permita que isso aconteça. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, vinde nos dar a tua palavra de autoridade, para que também de nossa vida o mal se afaste e o vosso bem se manifeste, agora e sempre. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.